parte desse negócio de psicografia, como é que funciona? É mediunidade também. Você tem a psicografia, que é a escrita mediúnica. Você tem a psicofonia, que é a comunicação de voz. Mas como é esse negócio? Isso eu não sabia. Psicopictografia, que é a pintura mediúnica. Psicofonia? Psicofonia é aqui. Psique, do grego alma. Fonia, comunicação. Certo. Quando o médium escreve, por exemplo, ele é o espírito, jogou a onda mental e eu... Quer dizer, aquilo está funcionando para escrever. Psicografia. Psico, do grego alma. Grafia, registro, escrita. Quer dizer, escrita de uma alma através de um médium, um intermediário. Para falar, eu não vou usar a expressão grafia, e sim fonia. Psico... Mas você fala com a voz da pessoa? Não, a voz da pessoa. Ele está ali. Na hora que passar a mensagem, o timbre de voz é o meu. Ele não tem cordas vocais, o Felipe. Ele está desencarnado. Só a mensagem, né? A mensagem, o conteúdo dele, agora o timbre de voz. Agora, em alguns casos de mediunidade, o timbre de voz do médium pode mudar semelhante ao que ele tinha quando estava aqui, por uma questão da mente dele lembrar daquilo e influenciar. Como explicar o caso, por exemplo, que tem até no canal do Peter, lá no Siga Fantasmas no YouTube, do Irineu Gasparetto, se eu não me engano, quando ele incorpora... O Irineu é meu amigo, eu conheço ele há anos. É. O Irineu incorpora os cantores extrafísicos. A gente queria trazer ele aqui também. E compositores, né? O Irineu tem programa lá na Rádio Mundial, onde eu tenho um programa também, todo domingo de 11h30 às 12h30, que é o Viagem Espiritual, desde 1999, Felipe. Eu estou há mais de 20 anos no ar falando desses temas. Assistindo a gente é muito importante. Estar conhecendo um tema ou aprofundar dessa forma forma natural. Sim. Sem muito mimimi, com muita coisa leiga místico, também, muita gente leiga. Por exemplo, não dá pra gente aprofundar uma temática dessa numa mesa redonda dessa, em que as pessoas ali têm que conhecer o assunto, né? Diferente se você está com um grupo de estudantes aprofundando. Você vai... O Irineu, o trabalho dele é sério. Né, então, mas como é que explica aquela situação dele, que depois o pessoal pode até assistir, procurar, que ele incorpora ali o Raul Seixas, o Cazuza, ele canta uma música que talvez me parece que tinha sido escrita, como se fosse escrita no mundo espiritual mesmo. Sim, então, por exemplo, suponha que ele está desencarnado há 10 anos e ele compôs uma música linda do lado de lá. Essa música não existe aqui. Ele vai, influencia o fluxo mental dele e eu escrevo a música aqui, ou seja, uma psicografia. Daqui a pouco eu começo a cantar essa música que eu fiz aqui. Ou, de repente, ele projeta o fluxo que sai como eu cantando aqui. E você fala, mas que música é essa? Aqui ele não fez, ele fez do lado de lá. Porque a pessoa está viva, ela continua compondo. E é muito parecido, cara. Tem um caso muito parecido do Beatles também. Que a gente achava que era Sete Além, mas eu acho que não. Pode até ser que seja um espírito mesmo que tenha... Que eram músicas novas do Beatles. É possível. Lennon, agora, detalhe, tem outra possibilidade. Tanto é possível, por exemplo, o John e o George estão do lado de lá. O Paul e o Ringo ainda não. Então, o Ringo praticamente, né? Que ninguém mais lembra dele. Eles poderiam compor algo lá e passar para cá. É possível. Agora, também é possível, outra história, Peter, que você vai gostar dessa. Os Beatles foram um fenômeno cultural e social enorme, uma quebra de paradigma no pop mundial. Simplesmente os 4 caras juntos funcionavam numa sinergia perfeita. Não é só música, é quebra de paradigma pop, mudança grande na cultura popular. Os Beatles fizeram isso. Uma pessoa pode não gostar da música dele, mas não tem como negar o impacto a nível pop mundial. Então esses 4 caras talvez tenham vindo para fazer isso naquela ocasião, década de 1960, onde a atmosfera cultural permitia algo. Hoje já seria diferente. Enquanto esses caras estavam aqui, os 4, será que eles tinham mentores espirituais que jogavam também coisas, eles captavam e transformavam em música? Então, um desses mentores, que um dia ajudou os Beatles, pode compor algo lá e jogar na mente dele aqui. Parecendo uma coisa dos Beatles. Porque tem gente que não funciona direito depois, né? Assim, você falou, vamos dar um exemplo, o Led Zeppelin é um caso, você fala que gosta. Sim. O Led Zeppelin, sensacional, os caras juntos. Só que separado as coisas não parecem não andar. Lance de sinergia, cara. O Led Zeppelin, quando o baterista foi embora, o John Bonham, os outros 3 não tinham como manter a liga, né? A coisa. O Queen, sem o Freddie Mercury, tentou até mas não há a mesma sinergia. Tem coisas. Tem intérprete. Não é que as pessoas. Agora, tem bandas que se separam e os seus componentes fazem sucesso na carreira solo e com outras bandas. Mas tem banda que parece que a sinergia daquelas pessoas dá um determinado start que só funciona daquela forma. Algumas bandas foram assim. Então, é interessante isso. O que ela falou dos Beatles, se eu não me engano, foi o seguinte. Você já ouviu falar sobre Sete Além também? Sim. Né? Parece um desses casos assim, como se fosse um universo paralelo, mas é que
alguém apareceu com umas músicas que nunca saíram dos Beatles, nunca ninguém teve noção que elas existiam, e eram dos Beatles mesmo, mas tipo, parece que é como se ele falou que tinha tido uma viagem para outro plano, não sei se é outro plano, outra dimensão, não sei se pode se considerar a mesma coisa, e ele trouxe de lá. Ele saiu do corpo e trouxe as composições de lá pra cá. Como se fosse, os Beatles existiam nesse outro plano, mas tinha outras músicas. Então, sabe o que é que bate? Esses mentores que eu tô falando, que inspiravam os Beatles, o cara pode ter ido na fonte original onde eles pegavam, e ali ele captou aquilo que era a mesma fonte que os Beatles pegavam. É o mais provável, viu? Tem uma pergunta no Pix aí, ó. Eu te mandei. Pergunta. Não, pera. Vai lá aí. Você falou ainda agora do Irineu Gasparetto, né? Que ele faz as músicas, né? E tem o irmão dele, Luiz Gasparetto, que era meu amigo fazia também. as pinturas, né? E você falou, acho que um mês depois que ele morreu, que você encontrou com ele logo depois. Foi o seguinte, o Luiz Gasparetto era muito divertido, a gente se encontrava na Rádio Mundial, nós nos conhecíamos há 30 e poucos anos. O Luiz Gasparetto foi um médium excelente, um terapeuta excelente também. Tinha o jeitão dele, né? Como todo mundo tem o seu. O Gasparetto ficou muito doente, com câncer, e você sabe que o câncer vai alterando a pessoa, emagrecendo. A pessoa passa uma dor danada, isso altera um pouco o jeito da pessoa lidar com as coisas do mundo, né? Normal. A proximidade da morte pode apavorar mesmo um médium, que é a reação inconsciente da pessoa, a adrenalina dele dispara. Então, normalmente uma pessoa passa um tempinho de 1 a 3 meses, 4, para se adaptar do lado de lá, usando a medida de tempo aqui. No caso de um médium como o Gasparetto ou outro, essa adaptação é mais rápida. Não é que eles são superiores aos outros, está acostumado com o métier espiritual. Então, se eu durante o sono, Peter, vem um mentor e me tira fora do corpo e eu estou dentro, mesmo com a matéria, ele consegue interagir comigo. Na hora da morte, onde a matéria está morta, ele interage muito maior comigo. É claro, se aqui com o corpo, onde a dificuldade é maior, ele interage, sem o corpo, o contato é direto. Então, um médium desencarnado, se for a pessoa ótima, não dá para você colocar essa escala de 6 meses para ele. Muitos, em 1 mês, 15 dias, podem estar ótimos, porque a mente do cara já processava diferente. Quando eu falei que o Gasparetto estava bem, estava rindo, teve gente que achou que não, que ele estava no hospital extrafísico, tomando sopinha. Agora imagine o seguinte, ô Peter, você gosta do trabalho do Gasparetto, você segue ele há anos, ele desencarna, chega alguém do grupo dele e diz que ele está sofrendo do lado de lá. Que exemplo ele está te dando? De que o teu grande ídolo está mal, você vai ficar mal também. E eu falei justamente o contrário, que não era nada disso, que o cara estava bem, eu estava vendo ele, e teve gente que veio contra, e não bate. E ele recuperou rapidinho, porque tirou o câncer, a mente do cara tá boa, rapidinho regenera. E o Gasparetto estava muito bem-humorado, né? E foi isso que eu contei. Aí muita gente não sabia que eu era amigo do Gasparetto, falando, não tô acreditando, esse cara tá inventando. Eu era amigo dele. É diferente, né? E eu fui levado para ver, até para poder falar que o cara estava bem. Porque quem gostava dele deu efeito contrário, cara. Um monte de gente que não sabia que a gente era amigo, falou, esse cara tá inventando. O Gasparetto tá no hospital astral. Você imagina o Gasparetto tomando sopinha no astral chorando? Tá de sacanagem. Não funciona assim. Você disse que ele tem uma frase até boa que você falou, que ele disse para você que tudo que a vida dos encarnados é uma brincadeira. Ele falou que isso aqui era uma loucura. Ele falou assim, tá todo mundo surtado, tem que levar a vida como se fosse uma brincadeira, porque isso aí é uma loucura. É o jeitão dele de brincar. E eu vi outras vezes, mas eu não falei mais em público, por causa da babaquice das pessoas. Veja, um médium falar que viu outro médium, isso é normal. E eram amigos. E outra, quem é o médium que está falando? Ele está brincando com o tema, está querendo chamar atenção. E na época eu fui bem claro, eu não precisava chamar atenção usando o nome do Gasparetto, eu tenho meu trabalho. Lógico. Então não vou precisar de outro médico para carimbar o meu trabalho, tá louco? Mas teve gente que falou isso. Então eu deixei para lá, eu acompanhei o processo dele, sabe? Sei exatamente o que aconteceu, com quem que ele estava. Conversou com ele? Mas eu parei de falar isso porque as pessoas elas ficam achando que você quer mídia em cima do achando papo. que você quer mídia em cima. Imagina, eu tenho um canal do YouTube com 114 mil pessoas, precisa de mídia de outra pessoa. Tá louco, né? O pessoal viaja muito. Não, mas hater é normal. Mas hater é normal. O problema é gente espiritual
fazendo a mesma coisa. Ah, sim. Você não esperava um nível de pessoas espiritualizadas te atacar porque você falou que viu outro médium. Porque espera um hater, um cético, não espiritualista. Mas às vezes o pessoal tá ali no meio, é meio que infiltrado. Mas sabe o que eu acho também? Que tem muita gente no próprio espiritismo, no espiritualismo, muito doutrinadas. Sim. Ó, morreu, só pode entrar em contato daqui a um ano. Exatamente. Aí, Veja, como foi muito rápido, o pessoal deve ter questionado. Teve um caso que eu acompanhei, um jovem que desencarnou de câncer, eu não sabia quem era, 17 anos. Abriram uma passagem energética e me mostraram ele num ambiente, um portal de luz arrebatou ele totalmente consciente. Quando eu falei isso lá na rádio, o pessoal falou, mas como? 15 dias depois da morte? Acontece que não reencarna só na Terra gente complicada igual nós. Reencarna gente de alto nível. Às vezes um espírito superior desce na Terra, passa 15 anos e vai embora. A desencarnação dele não vai ser igual a nossa. Um dia depois ele tá legal. Só que aquele parecia um adolescente. Me mostraram a desencarnação de alguém muito avançado que estava num corpo. E detalhe, esse espírito veio para passar um câncer, que era a última coisa que ele tinha para limpar, para ir para outro lugar bem longe da Terra. Ele teve um câncer? Ele teve câncer no corpo físico, certo. Não sei qual tipo, certo. Morreu em função, desgastou ali para poder ganhar, assim, não tem mais ligação kármica aqui para um lugar mais avançado. Ele precisava de 15 anos apenas aqui para queimar o restinho, também, né? O restinho do débito vapt. Resquício, né? Avançar. Então as pessoas pegam e falam, mas o cara, 15 dias depois, sim, pode ser que a pessoa acha que vai levar um ano, e isso já vai fazer ela levar um ano pelo condicionamento. Peter, alguém que tá legal não vai levar um ano coisa nenhuma para se adaptar. Esse alguém já está bem dentro do corpo. A saída final é só saída, mas as pessoas não entendem nada disso. Eu já estou bem aqui. Você fala assim, eu vi o Wagner 10 dias depois estava bem. Porque eu já estava bem dentro do corpo. Agora imagina fora. Então as pessoas ficam muito sideradas com a questão da morte. Ai, meu pai deve estar sofrendo, já tem um ano. Depende. Se o seu pai era uma ótima pessoa, sofreu uma doença, um mês no máximo ele já está bem do lado de lá. Agora, se é um estudante espiritual, tranqueira, mente fechada, vai levar 10 anos do lado de lá mal.